aí, pessoal, tudo bem? Neste sábado, o pessoal do Futirinhas, né, o Edu e o Pepe, fizeram um vídeo com os 20 maiores jogadores de todos os tempos, na opinião deles, um ranking aí dos 20 maiores de todos os tempos, na opinião deles. Eles se inspiraram numa lista da revista inglesa 442, que na verdade é uma lista maior que essa, é uma lista que vai além dos 20 maiores, mas eles pegaram só os 20 maiores para também não ficar muito longo. A lista deles eu não vou dar, porque vocês veem aqui no final do vídeo, vocês veem aqui o quadradinho, vai aparecer o vídeo deles, aí vocês veem o vídeo deles, tá? Para também dar o clique para eles, tudo, dar o curtir para eles, tudo. Mas então eu vou dar rapidinho aqui a lista da 442, depois eu dou a minha. A lista da 442 eu até achei boa. Eu não concordo com elas, vocês vão ver no que eu não concordo, mas eu até achei em geral uma lista interessante. Eu achei que ela, apesar da revista ser inglesa, a lista não cai naquelas patriotadas, como qualquer lista. Uma lista de uma revista brasileira acaba tendo uma patriotada brasileira, uma lista de uma revista francesa tem uma patriotada francesa, tudo nessa até que achei que não. Eu achei só que ela dá umas falhadas quando ela quer ser um pouquinho diferentona, né? Assim, às vezes dá a querer achar umas coisas meio diferentes, causar um pouquinho, ou achar um jogador lá, dar um super valor para algum jogador, tá? Vai passar os 25 maiores da 442, só para vocês terem uma ideia, tá? 25º, o Carlos Alberto Torres, 24º, Ronaldinho Gaúcho, 23º, Eusébio, 22º, Yashin, 21º, Romário, 20º, Maldini, 19º, Bob Charlton, 18º, Giuseppe Meazza, 17º, Gerd Miller, 16º, o Zico, 15º, o Baresi, o Franco Baresi, claro, 14º, o George Best, 13º, o Van Basten, 12º, Platini, 11º, Garrincha, 10º, Ronaldo Fenômeno, 9º, o Puskás, 8º, Zidane, 7º, Beckenbauer, 6º, Di Stefano, 5º, Cristiano Ronaldo, 4º, Cruyff, 3º, Pelé, 2º, Maradona e 1º, o Messi. Essa é a lista da 442, tá? A lista do Futirinha, já falei. Vocês vão ver aqui no cantinho, no final desse vídeo. Tá? Agora, então, a minha lista. Essa é uma questão, porque eu já fiz esse tipo de lista algumas vezes aí na minha vida, né? Porque uma revista estava fazendo algum ranking, pediram para dar um voto, às vezes até a revista, o site que eu estava editando foi fazer um e eu fui deixar o meu voto, e cada vez que eu fiz a lista ficou de uma forma diferente. Porque, na verdade, se não tem uma posição muito clara, às vezes é muito de como você está olhando aquela situação no momento. Bom, tem jogadores que ainda estão na ativa, então também a obra deles vai se modificando, né, vai sendo vista de uma outra forma, vai se complementando, mas também porque você, naquele momento você de repente tá vendo as coisas de forma um pouco diferente. Então eu vou fazer a lista de uma forma um pouco diferente, como eu fiz uma vez na revista Trivela, que era eu, Gustavo Hoffman, toda a gente fez a lista de uma forma um pouco diferente, que a gente pediu para as pessoas mandarem os 20 maiores. Na verdade acho que foi na lista de 20 maiores clássicos do futebol brasileiro. A gente não pediu para as pessoas mandarem uma lista de 1º ao 20º, a gente pediu para mandar os 5 primeiros e uma lista de outros 15 votos, cada um desses 15 votos contando por igual, tá? Porque os primeiros é até mais fácil você identificar quem você achou que foi o melhor ou não. Depois fica muito mais equilibrado e daí também dá cravar muito forte um voto aí. E de repente você mesmo, se eu fizer esse vídeo hoje à noite, talvez eu mude de opinião, entendeu? Então eu não vou querer dar um peso muito forte para o momento em que eu estou gravando esse vídeo. Acho que a minha lista de 5 primeiros é uma lista meio fechada, pode até, quer dizer, pode até se modificar ao longo do tempo, né? Tem jogador nativo que pode entrar nela, tudo, mas é uma lista que neste momento parece mais consolidada na minha cabeça. A lista dos outros 15, para botar uma ordem, se eu botasse ela agora numa ordem, no momento que eu estou gravando o vídeo, este momento eu estou dando uma força muito grande para este momento, e de repente eu mesmo me arrependo, eu mudo de ideia, só que daí fica registrado em vídeo e não dá para editar. Então, vou passar uma lista de 15, que seria o equivalente ao 6º ao 15º, a 6º ao 20º, mas sem ordem. Vou dar em ordem alfabética, só para ficar mais fácil. E depois eu passo os 5 primeiros, daí sim, na ordem de quinto para primeiro, tá bom? Vou fazer assim. Só para explicar rápido também, o que eu considerei? Considerei a carreira deles, né? Tudo que eles fizeram em campo. Não é só, mas o potencial de ter feito, ele tinha mais talento.
Tinha, mas eu vou falar pelo que eles efetivamente fizeram enquanto estiveram na ativa. Tá? Inclusive, se, por exemplo, eles sabotaram a própria carreira porque por questões extracampo, tudo, paciência, eles estragaram a carreira, acabaram não chegando onde eles poderiam chegar. Casos, por exemplo, de Ronaldinho Gaúcho e George Best. Tá? Então, e jogadores que estão na ativa claramente podem entrar ou sair dependendo do que acontece no fim de carreira deles. De repente faz muita besteira e daí a nossa visão sobre o geral da carreira deles é diferente. Ou de repente eles continuam fazendo muitas coisas, tudo, ou tem uma longevidade impressionante e daí eles entram aqui, ganham mais espaço, tudo. Tá? E eu também considerei o que eles faziam dentro da realidade do futebol da sua época. Tá? Então eu não posso exigir que um jogador dos anos 30 ele tenha o mesmo nível de leitura tática que um jogador da década de 2020 tem, da década de 2010. Né? Ele tem que ter a leitura tática dentro dos padrões táticos da época. O padrão tático de hoje é outro. Né? Então eu posso exigir como que ele era, se ele era revolucionário para a sua época, mesmo que o revolucionário da época dele seja o clichê dos anos 50 e que seja o defasado dos anos 2010. Né? Então eu estou considerando o que o cara fez para a época dele. Né? Por exemplo, tecnicamente falando, um goleiro de hoje ele é muito melhor que um goleiro dos anos 60. Porque o goleiro de hoje tem acesso a um treinamento muito melhor, a uma preparação física e atlética para que ele consiga ter mais impulsão, mais uma leitura, há muito mais estudo sobre os adversários, a ponto dele ter muito mais informação para poder desempenhar o seu papel. Tá? Então estou considerando o cara na época dele. Então vamos lá. E também assim, mesmo na questão de títulos, sei lá o que, muito também tem que ser considerado dentro dos padrões da época do cara. Porque também não dá para exigir que jogadores de hoje ganhem títulos que não existem hoje, né? Que na época eram muito mais acessíveis e vice-versa. Tá? Então vamos à minha lista de 15 menções honrosas, que seria do 6º ao 20º sem ordem. Vou dar em ordem alfabética, tá? Baresi, que foi o maior zagueiro que eu me lembro de ter visto jogar, era líbero, depois também compunha uma zaga numa seleção italiana que tinha uma geração defensiva espetacular com Maldini, Costa Curta, Tassotti, todo mundo jogando no Milan, aquele Milan lá era espetacular. O Baresi tinha uma classe, jogava erguido olhando para frente. Baresi entra. Beckenbauer, que também joga de líbero uma parte da sua carreira, líbero com uma função que nem existe mais, né? O Beckenbauer, que depois passa a ser meio de campo, capitão da seleção alemã, grande líder da seleção da Alemanha Ocidental, campeão em 74, e grande líder do Bayern de Munique e da Alemanha, no que talvez tenha sido o melhor momento do futebol alemão, na época da Alemanha Ocidental, nos anos 70. A gente lembra muito do Ajax e da Holanda da primeira metade dos anos 70, o Bayern de Munique e a Alemanha também foram muito fortes, a Alemanha ganhando da Holanda na final da Copa, e o Bayern de Munique conseguindo um tricampeonato da Copa dos Campeões, imediatamente depois do tricampeonato do Ajax. Então ali essa Alemanha dos anos 70 não pode ser ignorada como uma das grandes forças da história do futebol. Cristiano Ronaldo, ele já entrou nessa lista aí faz tempo, tá? Claro, é um jogador nativa, então a gente ainda tem um resto de carreira dele. Dependendo do que acontecer no resto de carreira, ele pode até entrar no meu top 5, de repente ele sai do top 20, acho muito difícil, ele teria que fazer muita bobagem, tá? Mas é um jogador que já conquistou seu espaço. Podem até falar que às vezes ele não tem a magia, o encantamento que desperta outros jogadores, mas ele era muito habilidoso. Foi até uma escolha dele de se tornar um jogador mais objetivo, mais letal, e é um jogador que redefiniu a profissão de jogador de futebol em vários aspectos, sobretudo em treinamento, preparação, e até assim, fora de campo, em marketing, tudo. Mas e eu não estou falando isso como coisa pejorativa, não. Acho que isso é positivo. Outro português, Eusébio, que às vezes as pessoas esquecem, porque como ele joga por Portugal, ele só teve uma Copa do Mundo ali, em que ele apareceu muito, em 66, mas ele levou o Benfica a 2 títulos da Copa dos Campeões, e é um vice da Copa dos Campeões, em 68, e eu já até escrevi um texto falando que o Eusébio foi o maior jogador europeu dos anos 60, considerando os anos 60, que é de 61 a 70, acho que nenhum jogador europeu foi tão grande quanto foi o Eusébio naquele período. O Beckenbauer, por exemplo, ele teve uma metade da carreira nos anos
anos 60 e metade nos anos 70. Então a gente tem que cortar a carreira do Beckenbauer na metade nesse caso, a gente só conta meio Beckenbauer, né? Então eu acho que o Eusébio foi o grande jogador do futebol europeu, apesar dele ser africano de nascimento, né, nasceu em Moçambique, grande jogador europeu dos anos 60, e se não fosse português, hoje até Portugal aparece mais, mas naquela época não aparecia tanto, tudo, talvez ele até tivesse um espaço maior, tivesse conquistado uma Copa do Mundo, aí se ele, por exemplo, se ele fosse inglês, né, ou se a Inglaterra não tivesse dado um jeito lá para jogar a semifinal da Copa de 66 em Wembley, ao invés de Liverpool, onde deveria ser o jogo, onde Portugal vinha jogando, todas aquelas coisas, né. Garrincha tem que estar para muita gente. O Garrincha até ficaria no top 5. Eu deixo o Garrincha. O Garrincha na minha lista de top 20 ele ficaria no top 10. Não no top 5, mas no top 10. Né? Garrincha, acho que é um jogador que na Europa muita gente não sabe o peso que ele teve, a força que ele teve, o quão espetacular ele foi. Pelo Botafogo, o que ele jogou no Botafogo, na seleção brasileira também. E é um jogador que ele era muito habilidoso, driblador, mas quando foi necessário que ele jogasse numa outra função, sendo até um jogador mais cerebral, como na Copa de 62, ele jogou demais, ele foi o grande nome daquela Copa. Então, assim, ele tinha capacidade de fazer mais, e era um jogador que, se existisse uma medicina esportiva minimamente desenvolvida naquela época, ele talvez tivesse sido maior ainda, porque ele tinha muito problema físico, ele tinha problema das pernas, né, das pernas tortas, e depois também muita lesão no joelho, e essas lesões não eram tratadas devidamente porque era só meter infiltração e manda jogar, né. Então acho que o Garrincha, se ele tivesse tido acesso à medicina esportiva de hoje, talvez, ou que não fosse de hoje, que fosse dos anos 80, ele tivesse feito muito mais coisa ainda. Outro jogador, acho que Iniesta já entra, ele é discretinho, baixinho, meio de campo lá, tudo, muita gente às vezes não dá o valor pra ele. Era assim, ele e o Xavi, né, são os dois símbolos aí desse estilo de jogo do Barcelona e da Espanha. Mais até que o Messi é o melhor jogador, do Barcelona, claro. E tá no meu top 5. Mas o Iniesta e o Xavi simbolizam o estilo de jogo. Então eles ajudaram a redefinir a história do futebol a partir do final da década de 2000. Eu coloco Iniesta porque eu sempre achei que assim, o Xavi é o jogador que mais controla o jogo até, né? Mais distribui o jogo, tem mais visão de jogo maior ali. Ele é até mais o tic-tac que o Iniesta. Mas eu sempre vi o Iniesta como um cara mais móvel ali. Ele chegou a jogar até de lateral esquerdo, de volante, de ponta esquerda. Ele era um jogador, mais no começo da carreira, né? Que ele ficou mais na defesa, depois ele foi avançando, chegou a jogar de ponta esquerda, e então acho que ele era um jogador que ajudava a dar a complementar o que o time tivesse precisando em cada momento, e ele era um pouco mais agudo que o Xavi. Então eu coloco Iniesta aqui. O Iniesta fez um gol de título de Copa do Mundo, né, em 2010. Depois do Iniesta, o Giuseppe Meazza, talvez o maior jogador italiano da história. Talvez porque tem Baresi, tem Maldini, tem o Valentino Mazzola, mas o Meazza é um grande artilheiro, grande símbolo da Itália dos anos 30, e nome do estádio de San Siro, do bairro de San Siro, em Milão, e o nome é usado para os dois times, tá? Não tem essa história de Giuseppe Meazza para Inter e San Siro para o Milan, tá? Isso daí é lenda, tá? O estádio é San Siro e Giuseppe Meazza aceito para os dois. Então o Meazza fica como grande símbolo, ainda mais na década de 30, Itália bicampeã do mundo, é um outro momento do futebol, e ele foi o grande nome, ou um dos grandes nomes do futebol naquele momento. Depois o Bobby Moore, né? Tô colocando alfabético o Moore de M, né? O Bobby Moore, que foi o grande líder talvez ele nem fosse tão talentoso quanto o Bobby Charlton, mas acho que o Bobby Moore era um grande líder e um jogador ali que talvez desse mais consistência àquela Inglaterra. É que o Bobby Moore jogou no West Ham, né? O Bobby Charlton, por exemplo, jogou no Manchester United. Então, no nível de clubes, o Bobby Moore jogou muito, mas ele não conseguiu conquistar tanto, porque ele jogou principalmente num time menor. Mas o Bobby Moore talvez acho que foi o melhor jogador, para mim, da minha visão aí, da minha grande geração do futebol inglês, que foi campeão em 66 até, que a gente fala meio roubado, blá, blá, mas era um grande time de verdade, e em 70 talvez fosse o melhor time da Copa de 70, tirando o Brasil.
né? E foi o jogo mais difícil do Brasil. Aquela vitória por 1-0, o Félix faz uma defesa milagrosa quando o jogo estava 0-0. Foi um jogo duríssimo para o Brasil e a Inglaterra provavelmente teria eliminado a Alemanha Ocidental nas quartas de final, um time espetacular da Alemanha também, e vencia por 2-0, só que acabou tomando a virada, também porque o Banks, o grande goleiro da Inglaterra, também um dos maiores goleiros da história, teve uma doença e não pôde jogar aquele jogo. Quem jogou foi o Peter Bonetti, o goleiro reserva, que foi muito mal naquele jogo, ele ficou marcado quase que a vida inteira dele. Por causa disso, inclusive, hoje o Bonetti morreu, né? Infelizmente morreu aos 78 anos. Então, aquela Inglaterra podia ter feito mais coisa ainda. Tá? Depois, Platini, que foi acho que a grande referência lá da França. Aquele time da França eu amava, eu adorava aquele time da França de 86. Eu fiquei meio pistola quando a França eliminou o Brasil, mas eu achava aquele time da França melhor que o Brasil. Era um timaço lá com o Tigana, Giresse, Fernandes e Platini no meio de campo. Um time espetacular. O Platini foi um grande jogador durante muitos anos. Na primeira metade dos anos 80 havia uma polêmica muito grande sobre quem era o melhor jogador do mundo entre Platini, Maradona e Zico, então não era uma coisa tão clara assim. Eu vou falar mais dessa polêmica pra frente nesse vídeo. Então Platini entra na lista. Puskás, né? Um grande nome da Hungria dos anos 50, um dos maiores times da história, do Honvéd. Depois foi pro Real Madrid, também fez muita coisa no Real Madrid. Então, aí o Puskás, maior nome do futebol húngaro. E acho que ele entra na lista de qualquer um, não tem como não entrar. Acho que ele era meio parrudinho ali, né? Também era um jogador que no mundo de hoje lá iam mandar ele ficar um pouquinho mais em forma ali, talvez jogasse até mais. Falando em jogador parrudinho, Ronaldo Fenômeno. Ele entra também, foi um jogador muito espetacular. Talvez talvez não, certamente teria sido maior se não fosse os problemas físicos, que ele teve muitos problemas físicos, né? A gente sabe a quantidade de lesões na Inter, e depois ele começou a ter dificuldades de entrar em forma depois daquilo, e mesmo fora de forma ele foi um jogador, ainda era um jogador muito decisivo. No Real Madrid mesmo ele já era chamado de gordinho, não foi só no Corinthians, né? No Real Madrid já falava que ele estava meio gordinho e ainda assim jogou muito. No Milan também meio forinha, um pouco mais cheinho do que devia. Também foi um jogador decisivo em vários momentos. Por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, quando começou a perder um pouco aquela dedicação toda, não conseguiu manter um nível que o Ronaldo conseguiu de alguma forma, tá? Romário, que também acho que é um jogador que poderia ter sido até maior, mas foi uma escolha dele, né? Ele, acho que depois ficou o Romário no começo de carreira era um Romário que tinha arrancadas espetaculares, jogador muito técnico, muito habilidoso, fazia muito gol, e no decorrer da carreira, acho que depois que ele conquista a Copa do Mundo, tudo, acho que ele talvez tenha até ficado um pouco satisfeito já com o que ele tinha construído. Ele quis viver uma vida um pouco mais, se divertir um pouco mais, então acho que ele passou a se dedicar menos a treino, tudo, e ainda assim foi um jogador muito bom, muito relevante. Ele soube adaptar o jogo dele a uma nova realidade física dele, né, que ele começou também a ter muita lesão, mas era um jogador que passou a jogar mais parado, mas ele tinha um sexto sentido ali de onde ficar na área, que era impressionante, e ele, em determinado momento, já no fim de carreira, mais no Vasco, no Fluminense, ele chegou até a ser um jogador que armava às vezes o jogo. Ele até voltava para armar porque ele tinha um passe muito bom, tudo. Acho que o Romário foi um jogador espetacular e, assim, se ele não tivesse tido problema físico, tivesse podido ir para a Copa de 98, ele com o Ronaldo estava funcionando muito bem aquela dupla de ataque ali, e talvez o Brasil pudesse ter sido a diferença para o Brasil ganhar. Depois disso, daí que acho que o Romário meio desabou um pouco ali, daí largou um pouco mais mão e ficou sendo mais esse jogador, mas ainda assim muito bom, ainda assim muito grande, o Romário. E ele quis ficar aqui no Brasil porque, assim, ele até poderia se dedicar para ficar indo na Europa, mas ele quis viver a vida para ser feliz, e isso eu não posso criticar, desde que ele conseguisse entregar em campo, que é o que a gente está falando aqui, né, o que fez em campo. O Yashin, porque tem que ter um goleiro, tem que ter, ele foi o maior goleiro da história, redefiniu a posição. Ele foi o goleiro meio que inventou, entre aspas, a ideia de, por exemplo, sair da área para cruzamentos, né, então ele revolucionou a posição. Foi um goleiro que ganhou a bola de ouro, né, na época da revista France Football, quando era um prêmio só para jogadores que atuavam na Europa. Então o Yashin, um grande símbolo lá, o Aranha Negra. Ele foi o primeiro goleiro a ser visto assim como essa grande figura, até pela forma de se vestir, uniforme todo preto, camisa de manga longa preta, shorts preto, meia preta, às vezes até uma boina preta ele usava, e aquela camisa da União Soviética ali, né, ficava aquele CCCP, né,
Na verdade é SSSR em alfabeto cirílico. E, então era uma grande figura ali, então acho que o maior goleiro da história. Fica assim, e acho ainda que se você for comparar, o Buffon e o Neuer hoje são tecnicamente melhor, porque ele sabe sair jogando assim, mas eu tô falando pro padrão da época dele, ele revolucionou a posição. Os dois últimos aqui dessa lista, a gente já tá no Y, mas tem dois com Z. O Zico, que às vezes, até aqui em São Paulo, há uma certa birra com o Zico, uma certa perseguição, gente que quer diminuir o Zico porque foi um ídolo no futebol do Rio, no Flamengo, sei lá o que. O Zico foi um puta jogador, foi um cracaço. Jogou demais, não só no Flamengo, jogou demais na Udinese, até hoje ele é ídolo da Udinese, só porque ele só passou 1 ano e meio lá. Não vou nem falar do que ele fez no Japão, mas ele jogou muito na seleção brasileira, no Flamengo. Era um jogador que tinha uma técnica absurda. Ele era um jogador até mais meio campista do que atacante, mas fazia muito gol também. Batia a falta como pouquíssimos na história. E como eu falei, ele era. O mundo via na primeira metade dos anos 80 havia uma polêmica, quem era melhor, Zico, Platini ou Maradona. Era uma polêmica, era uma discussão que havia, quer dizer, não era claro quem era melhor entre os três, tá? Então o Zico em determinado momento jogou no nível desses caras aí, tem que estar nessa lista. E o último aí, o Zidane, que eu gostava muito desse estilão do Zidane, né? Jogar ereto, assim, olhando, assim, movimentos minimalistas, não era muito espetacularesco, daí tinha aquele girosflim, né? Aquele drible do Zidane lá que o Bolívia chamou de girosflim, que é um ótimo nome. Então o Zidane entra. Eu acho que o Zidane é maior que o Platini. Eu acho que o Zidane é o maior jogador da história do futebol francês. Também é um jogador que jogava demais. E você vê o Zidane, como ele não é um jogador muito espalhafatoso, ele parece um jogador lento, mas você vê jogadas da França de 2000 na Eurocopa, ou ele na Juventus, no Real Madrid, ele não era tão lento assim não, viu? Ele parecia lento, mas é porque ele tinha uma passada longa, tudo, e como ele diminuía movimentos, ele dominava a bola muito fácil, já tocava na frente, então ele conseguia fazer muitas coisas com pouco movimento, então ele não parecia estar correndo, mas ele estava fazendo muita coisa. É um jogador absurdo também. Vamos agora para o top 5. Em quinto lugar, fico com o Di Stéfano, o argentino, depois naturalizado espanhol. Durante um tempo, até o Maradona encerrar a carreira dele, os argentinos falavam que o Di Stéfano era o maior jogador da história, que era maior que Pelé, sei lá o que, os argentinos têm que sempre achar alguém, mas ele era um grande jogador. Ele foi o grande líder daquele Real Madrid, pentacampeão da Copa dos Campeões, e quem viu ele jogar falou que era um jogador que ele carregava muita bola, tinha muita velocidade, dava muito volume de jogo ali para os padrões da época. O Tostão gosta muito do Di Stéfano, viu muito Di Stéfano jogar, então é uma opinião que deve ser levada em conta. Em quarto lugar eu coloco o Cruyff, porque é um jogador que também revolucionou o futebol, também como técnico, mas como jogador, né, ele foi a grande figura da revolução preparada ali pelo Ajax da primeira metade dos anos 70, depois seleção holandesa de 74, que seguiu com o Barcelona, né, do Rinus Michels, o técnico. O Cruyff também, mas ele era um jogador muito bom, muito habilidoso, tinha um chute de trivela épico, tá? Tenta procurar chutes de trivela do Cruyff, ele tinha um chute de trivela épico, assim, mais que o Quaresma, que é um outro chutador de trivela muito famoso. Então o Cruyff era um baita jogador também. Aqui fica no quarto lugar, e também porque ele teve uma importância muito grande na história do futebol por como ele mudou o futebol. Em terceiro lugar eu coloco o Maradona, e eu já fiz vídeo aqui, vou deixar aqui no cantinho aqui, dizendo que achava que o Messi já tinha passado o Maradona. Em terceiro eu coloco o Maradona, porque acho que foi um jogador que tem, até pelo estilo de jogo dele, ele, quando você vê os grandes lances do Maradona, fala, caraca, a melhor coisa que eu já vi na minha vida. É um pouco o Ronaldinho Gaúcho. Um jogador muito espetacular, assim, que faz umas jogadas improváveis, até pela forma física dele, um pouquinho mais parrudo, baixinho, e ele tinha um domínio de bola absurdo, uma capacidade de criar espaços muito grande, talvez o maior jogador da história nesse aspecto específico. Mas acho que tem algumas coisas que vão contra o Maradona. Assim, tô falando em jogador de alto nível, tá? Então, assim, um dos maiores da história. Eu tô botando em terceiro lugar, tá? Então, tô falando que ele é ruim. Mas acho que o Maradona, por exemplo, ele era um jogador que ele não era tão completo de fundamentos assim, né? Até pelo físico dele. Acho que outros jogadores eram mais completos que ele. E o auge do Maradona foi muito curto, assim, para jogadores desse nível que a gente está falando. O auge do Maradona foi de 85 a 90.
que foi o período ali em que ele jogou no Napoli, e que foi o período também que ele chegou em 2 finais de Copa do Mundo com a Argentina. Ele sai do Boca Juniors em 82 lá com a promessa de ser o maior jogador do mundo, chega no Barcelona e ele é um grande jogador, tem até um jogo lá contra o Real Madrid que ele sai aplaudido pela torcida do Bernabéu, mas ele nunca conseguiu confirmar que realmente era o melhor jogador do mundo, tanto que havia discussão se ele era melhor que o Zico ou que o Platini, então ele estava nessa briga, mas assim, ele não era um jogador de um nível, de um degrau extra. Esse degrau talvez só tenha vindo no Napoli, em que realmente ele pega um time que era um time ok, um time bom, e faz esse time bom ser bicampeão e vice-campeão, né? Em 4 anos seguidos foi 2 vezes campeão e 2 vezes vice-campeão no melhor campeonato nacional da época, né, disparado. Então acho que o Maradona tem muito crédito. O que ele fez na Copa de 86 é um absurdo. Eu me lembro da Copa de 86, eu vi. Foi um absurdo o que ele fez naquela Copa. Mas na Copa de 90, ele vai muito por aquela capacidade de ter jogadas de momentos espetaculares e pelo espírito de liderança dele. Porque ele já estava com problema de lesão, ele já vinha com problema físico na Copa de 90, então ele não conseguia jogar o tempo todo, né, no mesmo ritmo. Ele era um jogador que muitas vezes ficava sumido em campo e tentava decidir em alguns momentos-chave e ficava ali liderando. Mas também por problema físico. Ele chega em 91, ele é pego por doping no Napoli e Bari. Então, depois disso, ele teve momentos. Copa de 94 foi um momento curto, mas ele nunca mais voltou a ser aquele jogador. Passou por Sevilha, Newell's Old Boys, Boca Juniors. Então o auge dele foi muito curto. O auge do Maradona foi espetacular, mas foi curto. Em segundo lugar, eu ponho o Messi, porque eu acho que ele é um jogador que ele é espetacular, mas assim, ele lembra mais o Pelé nisso em relação ao Maradona. O Messi, ele é mais objetivo também. Ele não é aquele jogador que faz uma jogada que soa tão genial quanto o Ronaldinho Gaúcho, né? Mas ele é muito objetivo. Ele tem jogadas geniais, mas sempre em direção ao gol, né? Então não é muito gratuito o movimento dele. Mas ele é absurdamente decisivo, carregou o Barcelona nas costas várias vezes, faz muito gol, então ele tem uma produção muito, muito grande, até por ter esse aspecto de ser muito objetivo. Então acho que o Messi e soube manter, mesmo com o Barcelona tendo várias mudanças aí ao longo do período em que ele esteve lá, ele soube sempre ir muito bem. Eu só acho que o Messi perde um pouquinho de ponto, porque eu realmente acho que o Messi está devendo ainda um desempenho mais fantástico com a Argentina. Teve jogos fantásticos com a Argentina já, mas é difícil também, por mais que você queira falar que mas o futebol coletivo, tudo, mas putz, o Messi nunca conseguiu fazer a Argentina nem ganhar uma Copa América, só ganhou a Olimpíada, né, com ele, e Mundial Sub-20. Então acho que o Messi na seleção, isso tira um pontinho ou outro dele ali. Ele nunca teve essa Copa do Mundo, por exemplo. Ele até foi eleito o melhor da Copa de 2014, mas a gente sabe que ali foi muitas circunstâncias, tudo. Não foi uma Copa assim que a gente espera, como foi a Copa de 86 do Maradona, a Copa de 74 do Cruyff, a Copa de 62 do Garrincha, né, a Copa de 58 ou a de 70 do Pelé, né. O Messi não teve uma Copa do Mundo assim. O Cristiano Ronaldo também não, mas o Cristiano Ronaldo joga por Portugal, uma seleção que oferece menos, né. Mas Cristiano Ronaldo teve uma Eurocopa gigantesca, mesmo ele se contundindo na final contra a França em 2016, a campanha dele é espetacular. E em primeiro o Pelé, eu coloco o Pelé, e até já fiz um vídeo, acho que falando porque eu acho que Pelé é o maior ainda, porque acho que as pessoas ainda pegaram birra do Pelé e por uma galera mais nova até virou legal dizer que o Pelé não é tudo isso. Só pra, assim, o Pelé era foda, tá? O Pelé era foda. Ele era tecnicamente completo como o Cristiano Ronaldo, sabia cabecear, chutar de direita, chutava de esquerda, chutava de longe, chutava de perto. Ele tinha uma habilidade similar à do Messi, ou do Maradona. Ele lembrava mais o jeito do Messi, era mais objetivo, pegava a bola e ia. Então ele ia driblando em direção ao gol, né? Mas fazia gol driblando todo mundo, ele não era de movimentos muito gratuitos. O Pelé era absurdo e ele foi gigantesco por muito tempo também, né? Se considerar que ele arrebentou na Copa de 58 e arrebentou na Copa de 70. Num intervalo de 12 anos ele estava arrebentando em Copa do Mundo, né? E sendo que no meio desse caminho ele não teve 2 grandes Copas por problema físico, em 62 e em 66 porque ele machucou, mas naquele período ele jogou muito pelos clubes, fez o Santos ser bicampeão do mundo, passando o trator
baita time do Benfica, do Eusébio, que tá nesse ranking aqui entre os 20 maiores da história, pelo menos no meu, e ganhando 5-2 em Lisboa, jogando demais. Aí não tem essa coisa de os europeus não ligavam pro Mundial de Clubes, meu, ganhou lá dos caras. Os caras estavam querendo ganhar sim, entendeu? Ainda mais porque era o time campeão do mundo, né? A base da seleção campeã do mundo, aquele Santos do Pelé, então todo mundo queria ganhar naquele time. E passou outro ator, o Pelé era absurdo. Agora, um problema é que a maior parte dos gols do Pelé se perdeu no incêndio da TV Record, no incêndio no arquivo da TV Record, onde estavam muitas fitas com os gols dele, então muitos gols foram perdidos, muitas imagens de gols dele foram perdidos. Agora, tem o filme Pelé Eterno, quem quiser pega o filme Pelé Eterno. O filme, como filme em si, é meio ruim, tá? Tem umas cenas lá que tá o Pelé conversando com a família dele, essas cenas são ridículas. Agora, pega só as cenas de jogo. As cenas de jogo são muito absurdas, é muito absurdo que o Pelé jogava. Ele fala, ah, não, mas a marcação da época, não é a marcação da época, mas o treino de ataque da época também era aquele, né? Se considerar que, assim, todos os jogadores daquela época dele jogavam daquele jeito e só ele fazia aquilo, né? Então, era o futebol da época. A preparação física que ele tinha também era uma porcaria, na comparação com o padrão de hoje. A leitura tática que se tinha na época era bem inferior à que se tinha hoje. O preparo, a medicina esportiva da época era muito pior que a de hoje, então ele ficava arrebentado. O calendário era muito pior que o de hoje, assim, tinha... As competições oficiais eram menores que as de hoje, mas tinha muito torneio amistoso, muita viagem, então tinha que ficar jogando toda hora, não havia tanto pudor em fazer jogo dia sim, dia não, e daí você tava um dia jogando na África, depois você vai jogar na Europa, depois você tá jogando no Campeonato Paulista, depois vai para os Estados Unidos, era um horror, e ele foi um absurdo. Depois ele vai nos Estados Unidos, joga muito e fez, nos anos 70, quando era muito mais difícil isso, as pessoas lutavam no estádio dos Giants com capacidade para 90 mil pessoas para ver o Pelé jogar no Cosmos, né? Então esse impacto que ele teve também já no fim de carreira dele nos Estados Unidos. Então, para mim, o Pelé ainda é o maior, tá? Mas é isso, então, se gostou do vídeo, dá um joinha, se não gostou, não, se inscreve no canal, clica no sininho e veja o vídeo do Futirinhas aí